Pedro, é só comer, tá atropela. Boa noite. Faz o V, Pedro. Ontem ainda falei com ele, Belê. Falei, eu te amo. Eu vou sentar. Para algo que vem se tornando melhor. E normal. Vitória, Vascão. E quem não for, toque. Brasil, dentro da sua temporada. E hoje não tem mais motivo para a gente poder negar o que são fatos. O Vasco pratica o esporte chamado futebol. Isso é indiscutível. E hoje no Brasil, são poucos times que jogam tanto quanto o Vasco. Pouquíssimo. E o Vasco tem um artilheiro, cara. Um artilheiro que muita gente quis usar como se fosse um item descartável. Muita gente desrespeitou o Verratti. Muita gente esculachou o Verratti. Muita gente passou dos limites com um cara que sempre foi líder, que nunca negociou a postura dele, que sempre respeitou as decisões do técnico, sempre deu a vida, não fica machucado, joga todos os jogos, se dedica em campo, nunca teve corpo mole e tá aí, mais uma vez, defendendo a camisa do Vasco da Gama. Ele entrega 3 pontos pro Vasco. 2 gols. Chegou ao seu 10º doblete com a camisa do Vasco, ou seja, 10ª vez que ele faz 2 gols na mesma partida. Só está atrás do Romário nesse século, que tem milhares de dobletes. E tem gente que diz que não é ídolo. Estou falando do Romário, é claro. Mas o Verratti, mais uma vez, ele consegue aparecer quando o Vasco mais precisava. Porque aquilo era necessário. A preservação mental e física do Verratti era necessária. Ele precisava descansar. E ele precisava colocar a cabeça dele no lugar. Porque, tecnicamente, ele não estava fazendo grandes jogos. Ele estava falhando. Ele estava fazendo jogos ruins. E aquilo acabava, obviamente, não porque ele queria, mas impactando negativamente na equipe do Vasco da Gama. Estava prejudicando. Tanto é que os melhores jogos do Vasco acabaram acontecendo nas últimas partidas quando ele não estava em campo. Principalmente o jogo contra o Fluminense, que para mim foi uma atuação magnífica do time do Fernando Diniz. Só que lá estava ele novamente. Trabalhou, calado, não deu declaração polêmica, não deixou de trabalhar, não deixou de fazer nada o que um jogador de futebol, que é líder, que é capitão, deveria fazer. Hoje ele foi premiado com o trabalho, com a resiliência e com a perseverança, premiado. Com 2 gols. E não foi só isso não, tá? Ele não só fez os 2 gols. Ele jogou bem, ele segurou bola, ele participou com pivô, ele sofreu falta no momento em que o Vasco estava utilizando a bola longa para tirar o Bragantino um pouco daquela pressão, porque o Bragantino pressionou no segundo tempo. Então o Pablo Verratti ele deu uma resposta muito interessante, mas com trabalho, sem se apegar à quantidade de covardias e absurdos que foram cometidas contra ele. Então... Mas você via o nível de competitividade, brigando por cada bola, tendo atenção na bola aérea, a leitura de bolas aéreas também do Carlos Cuesta e do próprio Robert Renan. O Bragantino pouco jogou, cara. O Bragantino teve pouquíssimas oportunidades, pouquíssimos momentos em que o Léo Jardim realmente foi obrigado a trabalhar. Porque não só essa linha defensiva estava muito bem montada, mas todo o sistema defensivo, que é composto pelos 11 jogadores, estava atento e equilibrado para poder conseguir fazer o jogo que o Vasco fez. E olhando um pouco isso de forma cronológica, a gente começa a nossa análise mais aprofundada de Vasco 3, Red Bull Bragantino 0 ou Red Bull 0, Vasco 3, já que o Vasco era visitante no Campeonato Brasileiro. Olha em profundidade, porque é a forma como o Bragantino joga. Ele tenta atrair o adversário no seu campo de defesa para usar a bola longa em profundidade, seja com o John, seja com o Eduardo Sacha, ou então os homens da ponta. Só que o Vasco ele foi armado de uma forma diferente hoje. E eu fiquei muito... eu não vou dizer feliz, mas eu fiquei muito surpreendido positivamente com a forma como o Vasco marcou hoje. No bloco médio para baixo. Coisa que eu tinha visto esse time poucas vezes marcar quando não era uma coisa obrigatória, quando não era uma coisa condicionada pelo jogo. Por que o Vasco fez isso? Porque o Vasco hoje sabia que teria o Verratti e o Coutinho, que são 2 jogadores que naturalmente, por uma questão física, não conseguem pressionar alto como o Ryan faz, por exemplo. Se você quer criar um app, mas não faz ideia... O Carlos Andrés Gomes. Quando o Coutinho está atrás nesse suporte, ele consegue subir com o bloco do Vasco lá na frente e muitas vezes o Vasco marca alto.
Por exemplo, contra o Fluminense, em algumas oportunidades, o Vasco marcou alto. Por quê? Porque tinha 4 jogadores mais móveis nessa parte ofensiva. Quando o Vasco tem o Verratti, o Vasco marca mais em bloco médio, uma coisa que até com o próprio Verratti o Vasco não fazia, para preservar o atacante. Para fazer com que esse mesmo atacante não tivesse uma sucessão de piques que são desnecessários muitas vezes. O Verratti corre o tempo inteiro porque ele é um cara que se entrega muito. Mas em vários momentos, quando ele ia fazer o balanço, ele fazia esse balanço de forma que desperdiçava o próprio fôlego dele. E aí, quando o Verratti baixou nessa primeira linha com o Coutinho, em vários momentos o próprio Verratti ajudou defensivamente, tirando bola na intermediária. Quando o Vasco foi um pouco mais encurralado na área, na sua área, o Bragantino estava conseguindo ali criar um pouco mais de oportunidade e o Verratti e o Coutinho estavam na intermediária para povoar aquele meio, que é um lugar, inclusive, que o John gosta de jogar. Ele gosta de bater de fora da área, ele gosta de criar chances. E o Vasco foi impecável hoje no seu sistema defensivo. Tanto é que quando faz o gol, em um gol que sai da dupla Piton e Verratti, e não pode ser coincidência, eu já acredito em poucas coincidências dentro do futebol, eu já acho que o futebol não é um jogo de coincidências, muito pelo contrário, são poucos os lances que eu considero que são lances de sorte, eu acho que tem muito trabalho, tem muita complexidade ali, tem muito dia a dia. Lucas Piton e Pablo Verratti não tem nada de coincidência, os dois se conhecem no olhar, os dois são atletas que são totalmente entrosados, um entrosamento que vem desde 2023, passa por 2024, salva o Vasco muitas vezes, coloca o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil e depois de tanto tempo com o Lucas Piton lesionado, já é a segunda participação direta dele em gol, tanto na partida contra o Vitória, em que ele consegue fazer o cruzamento para o GB, e dessa vez ele faz o cruzamento também para o Verratti abrir o placar para o Vasco da Gama, uma bola que, na minha humilde visão, entrou, e entrou bastante depois que ela quica no chão, o Cleiton já está com a mão lá dentro do gol, e a bola, para mim, entra bastante, o suficiente para você dar o gol por aquela câmera. É uma pena que a assistência do Lucas Piton não deve valer, porque ela dá uma leve desviada, e aí o Verratti consegue completar. Mas é muito importante para o Verratti também chegar, naquele momento ali, ao seu 25º gol na temporada e também fazer o seu 13º gol dentro do Campeonato Brasileiro. Após o primeiro gol, é aí que mais uma vez entra a maturidade defensiva do Vasco da Gama. O Red Bull Bragantino mais com ímpeto para jogar, tentando buscar esse empate, tenta criar as oportunidades, tenta inclinar o campo, tenta amassar o Vasco e não consegue. Isso que me deixou mais feliz. O Red Bull Bragantino, no primeiro tempo, não teve o controle da partida a ponto de deixar o Vasco desconfortável e parecer que iria sair o empate a qualquer momento. Isso no primeiro tempo. Isso não aconteceu. O Tietchan conseguiu sair com a bola várias vezes. O Barros, várias vezes. O Paulo Henrique, uma máquina de competir, várias vezes conseguia a válvula de escape também. E o próprio Coutinho, quando descia, ele ajudava nessa saída de bola. O Vasco fez um primeiro tempo com bola primoroso, Pedrosa? Não fez. Mas assim é o Campeonato Brasileiro. Você fez 1-0, você jogou com placar, você teve uma belíssima postura defensiva e você conseguiu o resultado merecidamente e principalmente pelo jogo sem bola. Pelo gol do seu artilheiro e pelo jogo sem bola que o Vasco fez no primeiro tempo. Uma ótima partida de todos os jogadores que estavam dentro de campo. Vai para o segundo tempo. Aí a coisa começa a azedar um pouquinho. E quando eu digo isso, o Red Bull Bragantino teve o controle do jogo. Chegou o momento da partida que parecia que o empate era questão de tempo, rondando muita área, jogando bola para a área toda hora. Teve uma defesa do Léo Jardim e o Vasco começou a cansar. Começou a cansar e ter pouca válvula de escape. Então ali parecia que o pior ia acontecer a qualquer momento. Só que mais uma vez, quando eu digo isso, nos embates, não só de forma em organização, mas nos embates individualmente, esse time do Vasco estava muito pronto, cara. Estava muito atento. Sim, a partida do Robert Renan é qualquer coisa, pô. E não é uma partida. O Robert Renan tá jogando pra caralho com a camisa do Vasco desde que ele chegou. O Carlos Costa a mesma coisa. O Barros, um leão de preenchimento ali naquele meio campo. Paulo Henrique nem se fala. Ganhando todas. Ganhando praticamente todos os duelos. O Paulo Henrique, quando ele perdia duelo, ele ganhava na volta. E o Lucas Piton muito bem também. O Tietchan acho que cansou um pouco no segundo tempo e ele já tem menos pegada. E o Vasco começou a baixar um pouco esse ritmo. Então toda vez que o Bragantino tentava construir, o Vasco cortava. O Vasco intervia. O Vasco se organizava. Só que aí
Quando o Vasco estava mais sofrendo dentro da partida, estava mais sofrido dentro da partida, o Léo Jardim começou a usar a bola longa, o Robert Renan começou a usar a bola longa, e é por isso que eu falo que o jogo do Verratti não foi só um jogo em que ele fez gol, ou gols. Ele disputou como pivô, ele sofreu falta, ele esfriou o jogo. Foi um jogo muito bom do Camisa 99, depois de muito tempo. Eu acho que o melhor jogo que ele tinha feito dessa forma foi contra o Sport. Foi contra o Sport fora de casa que ele participa dos 3 gols. Se não me falha a memória. Sport ou Vitória. Posso estar enganado aqui, mas eu acho que foi contra o Sport. Então, ele chega com o seu gol ao 14º gol da temporada. Uma jogada trabalhada pelo Vasco da Gama. Uma saída muito bem construída, feita pelo Vasco. Naquele momento ali em que o Verratti consegue pegar o rebote do PH, mas tem dinâmica, cara. É uma pena que a gente não possa ver os gols aqui como a gente viu na última live e a gente consegue analisar tudinho. É uma dinâmica muito implantada. O Fernando Diniz hoje não estava na beira do campo, mas o DNA dele estava em cada momento do Vasco na partida. Uma partida madura, equilibrada e que chega ao segundo gol com méritos. Porque depois das substituições, entra o Matheus França, entra o Hugo Moura para dar um pouco mais de pegada ali, e o Vasco melhora. Não porque estava mal, mas porque você ganha fôlego. O Nuno cansou, colocou o Matheus França, melhorou. Para mim ele entrou inclusive muito bem hoje. E aí sai o segundo gol do Vasco. Aí o Bragantino já fica nas cordas, a vitória está muito bem encaminhada, só que dá tempo do terceiro. E o terceiro, gente, aí não tem como eu colocar na conta de saída de bola. O terceiro está todo na conta da individualidade. O Carlos Andrés Gomes, o colombiano, faz uma jogada monstruosa, e era tudo o que a gente sempre pediu aqui. O que o Vasco precisa, Pedrosa? Jogadores com saúde. Jogadores capazes de competir, capazes de terem força. E o que o Carlos Andrés Gomes fez ali é tudo que o futebol pede dele. A característica dele é essa. Ele vai irritar uma vez ou outra aqui, porque ele às vezes adianta muito, porque ele às vezes não toma a melhor decisão. Mas ele é jogador, cara. Ele é jogador de futebol. E a arrancada dele... Deixa eu botar aqui no jogo do Palmeiras. Que o Carlos Andrés Gomes coloca o terceiro gol no bolso. Sai arrancando lá da intermediária, vai até dentro da área, faz uma jogada absurda e rola pro GB meter um golaço. Um golaço, assim. Um golaço, dificilmente a gente vai ver um gol mais bonito na rodada. Pra mim foi o gol da rodada até aqui, pelo menos dos gols que eu vi. Assim, impressionante. E esse moleque só tem 22 anos, pô. O Vasco ganhou saúde, cara. O Vasco ganhou maturidade. E ele só veio pro Vasco porque o Fernando Diniz prometeu pra ele que ia colocar ele na seleção colombiana. Assim como ele conseguiu fazer com o Aras. E eu não duvido, não. Que esse moleque vai disputar vaga na Copa do Mundo. Que o Carlos Cuesta vai disputar vaga na Copa do Mundo. E todo mundo que se propor a se entregar, a entender a vitrine e o tamanho do Vasco da Gama, se continuar tendo uma boa sequência, pode crer. Vai aparecer. Vai aparecer a ponto de ser olhado por sua seleção. O Pumita já está na Uruguaia. O Paulo Henrique já está na Brasileira. O Léo Jardim já foi. O Coutinho está no radar. Pode ter certeza. É porque a competição em Portugal é muito cruel com o Nuno. Muito cruel. Portugal tem uma máquina de seleção. Ainda mais nas posições que ele joga, que é um meia ponta, é um ponta, sabe? É muito difícil. Para esse moleque tá jogando muita bola. Compreende? Então, cara, eu acho que o 3-0 é sonoro, o 3-0 é merecido, é um 3-0 muito gratificante, em que mostra a confiança dessa equipe, não só em questão de vontade, que isso é imprescindível, mas taticamente, tecnicamente, como tá todo mundo no bom momento, eu espero que isso se mantenha até a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que eu já falei aqui, pode não estar vivendo o seu melhor momento, mas o time do Fluminense é um bom time. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama 3, Red Bull Bragantino 0.
Rapaz, o Vasco da Gama embalou de vez e tá totalmente focado na Libertadores. E o Pedrosa falou uma coisa interessante, né, que é sobre a Copa do Brasil. Se o Vasco mantiver esse nível, essa vontade, essa garra, esse foco nas partidas, eu acho que o Vasco da Gama tem totais condições, sim, de chegar na Libertadores, de ser campeão também da Copa do Brasil, porque é uma equipe que tem realmente o DNA do Diniz. É uma equipe que está bem coesa, bem... como é que eu vou falar para vocês? Uma palavra certa para utilizar. Está bem unida, né? Eu acho que a palavra é essa, unida. O Vasco da Gama tá uma equipe que, para se vencer, é muito complicado. O Vasco perdeu para o Palmeiras, né? Até com um contexto um pouquinho diferente, estava sem o Barros suspenso, sem o Cuesta, que forma uma baita dupla com o Robert Renan. Mas, cara, o Vasco é uma equipe que hoje, para se vencer, é muito complicado. O Vasco fisicamente compete, né? A cada espaço do campo, o Vasco preenche muito bem. E tudo isso aí tem muito mérito do técnico Fernando Diniz, que estava suspenso, mas o time todo estava jogando, digamos assim, por ele. Pode ser assim colocado. Mas, assim, o Vasco muito bem, né? Surpreendeu muita gente aí que duvidava do Vasco da Gama. E tudo isso por conta de uma belíssima janela de transferência. O Vasco fechou com Cuesta, Andrés Gomes, Robert Renan, todos os três ali titulares. Matheus França, um cara que não é titular, mas vem jogando muito bem, vem recuperando seu futebol, não vem sofrendo com lesões, mérito também do departamento médico do Vasco. Então, assim, cara, o Vasco tem chances reais de ir para a Libertadores. Depende muito do que vai acontecer também na própria Libertadores, quem vai ser o time que vai ser campeão, se vai ser um brasileiro, se vai ser um sul-americano lá, um gringo, né? Um Racing, ou até mesmo a equipe da LDU. Mas o Vasco da Gama tá no ritmo muito bom, que anima com certeza a sua torcida. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!